como parar a procrastinação, como você deve maximizar aí a sua produtividade. Acredito que é um assunto que é válido para qualquer ser humano atualmente. As pessoas estão cada vez mais perdidas no que elas têm que fazer e deixando de fazer menos do que elas devem fazer, ok? Esse assunto, a Nath é mentora de produtividade, tá, gente? Ela estuda esse assunto muito e eu quero que ela traga aqui pra vocês dicas práticas de como vencer, porque, Nath, eu tô diariamente no Instagram, eu faço live quase todos os dias, como os meus seguidores sabem, e esse é um assunto que pipoca muito, né? Vai lá, Nath. Bora lá, então. Já pegando o gancho do que tu falou aqui, eu acho que uma das armadilhas que a gente mais cai é de virar só uma aprendedora. Aprendedora, não é empreendedora, aprendedora. A gente estuda bastante, estuda muito, faz cursos, faz especializações, a gente faz formações, só que a gente não coloca isso em prática. Sabe como eu tô chamando essa galera? Os intelectuais da internet. Exatamente! Os intelectuais da internet. A gente opina sobre tudo na internet, a gente tem uma opinião, mesmo que a gente não comente, a gente tem uma opinião sobre aquilo, daí a gente vai empreender, a gente começa a estudar sobre o assunto, a gente não coloca em prática, mas a gente olha o conteúdo dos outros pensando, ah não, mas tinha que fazer assim, ah não, mas o certo é esse por causa do que a gente estudou, mas a gente não tá nem fazendo errado, quem dirá certo. E a gente... eu ando falando, Nath, que tem 3 perfis na internet, né, que eu noto dos meus alunos. São os aventureiros da internet, que é aquela galera que fica de vídeo em vídeo no YouTube. Esse aí, nem tentar aprender, tenta. Ele vai ficar 5 minutos aqui na nossa live, não vai perder 5 minutos da vida dele, porque ele não vai nem começar dela, não vai nem começar. E, gente, eu não tô falando isso de uma forma pejorativa, tá? Mas é os perfis que a gente vê. Tem gente que tá na internet só por entretenimento. Exato. E ok. E essas pessoas também. E é importante que você se identifique, cara, se eu sou um aventureiro da internet, se eu fico só pulando de vídeo em vídeo, essa live aqui é pra te ajudar a te tirar dessa inércia, porque isso não... Você ser um aventureiro da internet, um intelectual da internet não vai te levar pra lugar nenhum. Não vai te botar dinheiro no bolso. Exatamente. E a Daima aqui, ó, comentou, eu já comprei seu curso há muito tempo e nunca coloquei em prática, o curso da Labecom. E a Daima, tu não é a única, tu não é a primeira nem a última. E eu tô aqui pra te dizer que assim, ó, o problema não tá contigo, o problema tá no que nos ensinaram. Eu quero começar dizendo que, muito prazer, eu sou Natália Stormovski, sou mentora de produtividade feminina, o meu foco é em produtividade feminina, só que, claro, isso se aplica a todas as pessoas. E eu quero começar dizendo que existe uma diferença clara, mas que a gente se confunde entre procrastinar, adiar e pausar. Procrastinar é quando a gente não deixa de fazer aquilo que é inerente aos nossos objetivos. Ou seja, eu e a Michelle marcamos essa live aqui. A gente tem, na verdade, eu e a Michelle somos empreendedoras digitais, a gente sabe que a gente tem que fazer uma live, mas a gente nunca faz a live. A gente sabe que a gente tem que produzir o conteúdo, mas a gente nunca produz conteúdo. Ou faz uma vez lá de vez em quando. A gente não tem uma constância, a gente não tem uma consistência, a gente não faz aquilo que a gente se propôs durante o dia de fazer e que está diretamente relacionado com o que a gente quer construir, seja um objetivo pessoal ou um objetivo de negócio, um objetivo profissional, um objetivo... Nath, eu vou dar um exemplo do nosso negócio. Tu me disse isso seria procrastinação ou algum desses, tá? Até pro pessoal entender. Antes, Nath, eu tenho que fazer aqui eu tenho que entregar os documentos aqui para contabilidade. E aqui na empresa da Alemanha, a empresa da Alemanha é um pouquinho menor que a do Brasil, então normalmente quem faz isso sou eu. E não é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu tenho que pegar as notas, e eu vim empurrando isso com a barriga. Não é que eu não fazia, mas eu deixava assim pro segundo, terceiro tempo, e aí paga multa, e era uma correria. Isso é procrastinação? Sim, tu já deu todos os sintomas aí. Tu empurra até o último momento. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, um pouquinho mais adiante. Tu empurra até o último momento. Chega às vezes a pagar juros, tem prejuízos. Porque tu não fez aquilo, tu não determinou um tempo, um dia, foi lá e fez. O que é adiar?
Adiar a gente tem essa live marcada para hoje às 15 horas e, sei lá, dá aqueles bugs de ferramenta, sai tudo fora do ar e não tem como fazer a live simplesmente. Então a gente adia para o próximo dia e faz. Isso é adiar. Acontece algo, ou nesse exemplo que tu disse das notas fiscais, tu não tem uma documentação que tu precisa dela para fazer no dia que tu combinou de fazer aquilo. Tá fora do teu controle. Então tu vai ter que esperar uma resposta, vai ter que esperar um feedback. Um aluno do curso enviou uma pergunta que ele precisa da resposta para seguir. Ok, ele vai parar aquilo ali, vai continuar outras coisas. Quando ele receber a resposta, ele volta para aquela atividade da continuidade. Isso é adiar. E descanso é estratégico, é estratégia, é fundamental. Nós vamos ser muito mais produtivas, muito mais criativas se nós estivermos descansadas. Nós vamos ser muito mais eficazes, porque se a gente estiver cansada, a cabeça não funciona bem e com o tempo o corpo vai começar a dar problema também, até a gente cair doente e simplesmente não conseguir fazer nada, porque a gente não se planejou para descansar. Cuidar do nosso sono é fundamental dos nossos, e não só do sono, eu falo muito da síndrome da panela de pressão. Tem gente que tem medo de cozinhar na panela de pressão. Eu sou uma que uso bastante porque eu acho extremamente prática, só que se não der o tempo de cozimento, eu desligar a panela e tirar a pressão antes de abrir, ela vai explodir. Se eu deixar a panela ligada eternamente e secar a água e nunca mais desligar, vai pegar fogo, vai explodir, vai dar um problema. Nós somos da mesma forma, a gente precisa ter um momento de relaxar e de descanso. Descanso mental, descanso físico. E aquele momento que eu, por exemplo, paro, leio um livro de romance que eu adoro, eu vejo uma série bem comédia pastelão, vejo uns vídeos no YouTube que eu acho legal, que eu acho até engraçado, ouço uma música, faço um passeio, passo um tempo com os meus amigos. Isso é uma coisa, só que, como eu falei, é descanso estratégico. Não é só fazer isso também. Não, eu acho que isso faz muito sentido, sabe? Nesses últimos, assim, posso dizer, quase um ano, eu tenho usado o descanso de uma forma muito estratégica, né? Aprendi isso. Porque eu acredito que pra mulher aí que tá assistindo a live, que tá começando, aí ela entra no problema ali, ó, das meninas, né? Que não conseguem colocar em prática. Mas depois, eu tô até me lembrando de uma aluna, Nath, que eu falei pra ela, a gente fez uma mentoria, ela, não sei o que, eu falei, sabe o que eu vou te falar essa mentoria? Tu vai descansar esse final de semana inteiro. Tu vai sair da frente desse computador, vai passear com teus filhos e vai viver um pouco. Porque isso aí tá sendo uma receita pra te desistir. Então, eu aprendi também, sabe, Nath? Tu me conhece há muito tempo, tu sabe o quanto workaholic eu sou. E é difícil pra mim, mas hoje, o que é o descanso? Cara, é realmente sair das redes. Antes do meu descanso era ver um vídeo de tráfego. Porra, isso não é descanso, né? Tipo, a cabeça tá lá pensando no trabalho. Então, isso é estudo. Isso é estudo. Então, aos poucos eu fui entendendo a importância disso. E aí eu comecei a ser muito mais produtiva. Isso que é o interessante, sabe? Isso que eu achei muito interessante. Eu tô pausando mais e tô produzindo mais. Tu pode explicar um pouco isso? Porque a gente tem um conceito distorcido. Na verdade, assim, ó, o conceito de produtividade que a gente conhece mais amplamente, que a gente chama de produtividade tradicional ou de produtividade linear, ele foi criado ali na época da Revolução Industrial. Nessa época, muito poucas mulheres estavam no mercado de trabalho. As mulheres que trabalhavam ou eram muito pobres e solteiras, ou acabaram ficando numa situação de dificuldade financeira porque os maridos foram para a guerra e tudo mais. Então, é uma produtividade focada no homem e em processos, em otimizar processos, em fazer mais com menos. E aqui eu não tô querendo levantar uma bandeira de guerra entre os sexos, porque não é nada disso, não tem nada a ver com isso, mas é uma questão de que nós somos diferentes biologicamente, inclusive dentre todas as outras coisas. Nós temos crenças diferentes, a nossa história é diferente, o nosso contexto é diferente. Estudos comprovam que uma mulher tem que se esforçar 3 vezes mais que um homem para ter a sua autoridade reconhecida no mercado de trabalho. Então, quando a gente vai empreender, tem uma sociedade inteira prontinha para julgar, para criticar, para cobrar, para botar pressão. Por exemplo, o horário comercial que a gente conhece, ele foi estabelecido com base na produção
de testosterona no organismo masculino, com o pico de testosterona no organismo masculino. Olha, nós interessante. Não temos isso. Os homens, eles são muito menos afetados por ciclos. E aqui não é uma questão de espiritualidade, nós mulheres somos cíclicas. Vou fazer aqui uma pergunta. Não tem sempre uma parte ali, mas se tu parar pra prestar atenção, tem uma parte do mês que tu tá meio pra baixo. Isso se repete. Tem uma época que tu tá meio jururu, não sabe nem o que tá acontecendo. Tem uma época que tu tá mais letárgica. Tem uma época que tu tá cheia de ideia. Tem uma época que tu tá trifocada na tua organização. E daqui a pouco volta todo esse ciclo de novo. Nós passamos por essa movimentação. Então, toda essa questão do seja 1% melhor a cada dia, dê seus 110% todos os dias, trabalhe enquanto eles dormem, tenha uma agenda milimetricamente programada, faça disciplina e fazer as mesmas coisas todos os dias, independente de qual... Isso não vai funcionar pra gente. Não vai funcionar para as nossas necessidades. Daí eu estudei muito sobre isso, passei anos e anos e anos e anos tentando me adaptar nisso. E o que acontece? A gente chega num período de exaustão, porque produtividade não é fazer mais com menos, não é adaptar a sua vida ao seu negócio. Essa produtividade tradicional, ela coloca o negócio no centro de tudo. O negócio não é o centro de tudo. A nossa vida é o centro de tudo. A gente adapta o negócio ao nosso contexto de vida. Falou tudo, Nath. Eu não posso ignorar. A Michelle não pode ignorar que ela tem um filho, uma criança pequena dentro de casa. Ela não pode agir como se... Não, vou trabalhar 12 horas, 16, 18 horas por dia. É impossível. Produtividade, ela não é fazer mais com menos necessariamente. E vem a conta, né? E vem a conta quando tu faz isso, né? Exatamente. Eu tentei fazer isso, não minto pra vocês, eu sou muito sincera aqui nas redes sociais, conto as verdades pra vocês, e a Nath participou muito disso, de como eu tentei, só que naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu fui ensinada, né? A minha família, Nath, eu cresci, a minha mãe trabalhando 3 turnos, sim, meu pai trabalhando e eu ouvindo que só trabalho que vai dar jeito na vida. Tipo, então cresci achando que o único jeito é trabalhando que nem um cavalo. Mas isso não te exime de eles te cobrarem por tu trabalhar demais e ter um filho. Sim, correto. Gente, acho que 99%, se não 100%, 99,9999% das mulheres mães que empreendem. Ah, mas e o teu filho? Tu tá fazendo live daqui a pouco, se tu for dizer que é de noite, que é de madrugada, ai, mas e o filho? Ai, mas não sei o que, mas se fosse um homem fazendo, ninguém ia perguntar. Existe essa diferença. Só que a produtividade, ela tá em fazer a coisa certa na hora certa. Por isso que, quando tu pausa, acaba sendo mais produtiva, porque na hora de descansar, tu tá descansando, e daí na hora de trabalhar, tu tá trabalhando. Na hora de organizar, tu tá organizando. Na hora de estudar, tu tá estudando. Na hora de relaxar, tu tá relaxando. Na hora que tu vai cuidar da tua casa, é a hora de cuidar da casa. Então, tu acredita que uma das primeiras dicas que tu pode dar é a pessoa saber aí se organizar, não se organizar, mas eu digo priorizar, né? A primeira dica, ela tá muito relacionada a se conhecer. Tem um exercício que ele é simples, depois, gente, vão lá no meu Instagram, tem um vídeo falando sobre isso, ou me perguntem, que ele se chama Mandala Lunar. Ai, Nath, mas eu não acredito nesse negócio das luas, tarará. Tudo bem, não tem problema. Ele serve pra quê? Pra gente fazer um mapeamento. Ali naquela mandala lunar eu vou dia a dia vendo como é que tá o meu foco, como é que tá a minha criatividade, como é que tá a minha produtividade, como é que tá o meu tesão, como é que tá o meu emocional, como é que tá o meu físico. Mas isso serve para fazer um mapeamento, porque daí eu vejo... gente, acontece direitinho aquilo que eu falei. A gente começa a identificar quando é que a gente tá mais para baixo, quando é que a gente tá mais emocional, quando é que a gente tá mais lenta, quando é que a gente tá mais introspectiva, quando que a gente tem menos energia. Geralmente, no período pré-menstrual e no período menstrual, é uma baixa e uma introspecção. É uma baixa no sentido de um ritmo diferente, uma introspecção maior. Às vezes, algumas mulheres têm sintomas físicos. Não dá para negar que isso acontece. Quando eu já sei que isso acontece e quando isso vai acontecer, eu me preparo. Aquilo que eu falei, adaptar ao meu contexto.
Não adianta eu querer botar 500 coisas para fazer nesses dias, no dia que eu sei que eu vou estar com cólica, que eu vou estar inchada, que eu vou estar me sentindo meio... que eu vou me olhar no espelho e às vezes, ai meu Deus, eu tô descabelada, que eu não tô com vontade nem de me arrumar, nem de fazer nada, eu só quero botar uma roupa confortável. Então, eu vou fazer o que é primordial para aquele período. Eu não vou botar 500 coisas. O autoconhecimento nesse sentido, ele é fundamental.